Boa noite, gente. Tudo bem? E você, Célia? Acho que eu vou ligar a luz aqui, peraí. Ô, Célia, eu não lembro se eu coloquei já no YouTube, mas se eu não coloquei, eu coloco logo as duas, a de hoje e a da semana passada. Semana passada eu tava meio querendo ficar meio gripado, tava meio zoado. Aí meu dia, a semana passada não rendeu muito. Mas graças a Deus tô bem agora. Aí eu vou, se eu não tiver colocado, eu coloco essa semana junto com a de hoje. Deixa eu pegar o livro, peraí, gente. Pronto, está na mão. Boa noite. Tudo bem, Dulcelina? Esfriou por aí, gente? Tá falando comigo? Não. Tá falando comigo? Não, tô na live. Eu tô bem, graças a Deus. Meu marido, você tá falando comigo? Eu falei, não, tô na live. Boa noite. Deixa eu já pegar os moldes. Hoje peguei os moldes certos. Célia, eu ouvi falar que vai cair mesmo. Aqui em Rio Preto tá a previsão de, acho que 8 graus, né? Não tem nem roupa com um evento desse. Bom, gente, vamos lá. Hoje, o que iremos fazer? Na semana passada, a gente fez aquelas mangas diferentonas, né? A gente fez a manga japonesa, fizemos aquela manga com a pala. Boa noite, Fran! Hoje nós vamos fazer essa manga dolman, aqui, ó. Basicamente é uma manga que tem pouca curva aqui na cabeça, sabe? Ó. Então ela é uma manga mais folgadona, mais largona. Então a gente altera a curva da manga, da cava da blusa aqui. E aí faz a cabeça da manga em cima do desenho das cavas. Boa noite, Léa! Então, vamos começar. A Léa tem outro fuso horário, né, Léa? Bom, então vou começar, vou colocar meu celular no outro tripé aqui para filmar a mesa. Agora eu aprendi que se eu colocar na câmera frontal,
a imagem sai espelhada, mas se colocar na câmera traseira sai normal. Então, agora já não erro mais. Boa noite, Carla. Tudo bem? Ó, então pra quem tem o livro, gente, tá na página 142, tá? Então aqui, desenhar as bases das costas e da frente, casando os ombros e transferindo 1/4 da pence para a cava. Então, a gente vai fazer transferência de... Ele, 1h da manhã, trabalhando ainda? Força na peruca, amiga. Tem dia que eu fico também até tarde aqui, fazendo meus moldezinhos. Então, aqui, gente, o que a gente vai fazer? Deixa eu puxar mais pra frente aqui as coisas. A base das costas, eu copio normal. Eu vou erguer um pouquinho aqui assim, pronto. A base das costas, eu faço a cópia normal. A da frente, eu vou ter que fazer transferência de parte... Boa noite, Adelice. Ih, Léo, tá trabalhando de madrugada também? Ó, então aqui, o que eu vou fazer? Vou guardar a manga por enquanto. Eu vou copiar a base das costas e a da frente eu vou ter que transferir, então, parte da pence. Então, eu vou copiar, ó, vou tirar um espacinho aqui para visualizar. Boa noite, Pedro. Então, tô tentando achar um jeito que eu consiga visualizar mais da mesa. Bom, acho que assim vai ser o jeito melhor. Vou copiar, então, aqui a base das costas. Depois eu movo a câmera para vocês verem. Ó, então, copiei a pence. Essa base, gente, é aquela base que eu fiz a alteração na cava, né? Dei folga de vestibilidade e desci um pouquinho a cava para poder fazer a colocação da manga. Então, essa é a minha base já feita a alteração, tá? Semana passada eu errei e copiei a base sem folga, mas hoje eu lembrei de pegar a base certa. Então, aqui. Base das costas. Ah, Delícia, quando você quiser ver as aulas, elas estão no YouTube, tá? Se não der pra você assistir a live, não tem problema. Vai ficar salvo lá pra sempre. A base da frente, eu vou fazer uma cópia, ó. E vou fazer a transferência de, ele fala, 1/4 da pence pra cava. Então, gente, eu vou medir quanto que tem essa pence aqui e vou transferir 1/4 dela. Eu vou cortar o papel pra ficar mais fácil. Aqui, ó. Por aí. Carla, professora, me tira uma dúvida. Quando vou fazer o molde para tecido plano, coloco meio de folga de vestibilidade na cava e 1 centímetro do lado descendo da cava? Foi isso que eu fiz, tá? Eu uso isso como um mínimo, tá, Carla? Só que isso vai depender do modelo que você estiver utilizando. Por exemplo, se você for fazer uma blusa, uma jaqueta,
com bastante volume, assim, uma peça mais afastada do corpo, você vai ter que dar essa folga maior. Por quê? Porque a peça vai ficar mais afastada do corpo, você vai usar com uma blusa por baixo. Então tem essas questões aí da folga de vestibilidade. A folga de vestibilidade você vai aumentando conforme você vai precisar de espaço no corpo. Então aqui, ó, vou mostrar pra você. Nessa daqui, ó, eu dei 1 centímetro de folga e eu não me lembro se eu desci 1 ou foi 1,5. Deixa eu até pegar a base original pra comparar aqui pra vocês verem, ó. Essa é a minha base original. Então, eu fiz a folga, eu acho que eu desci 1,5 aqui, ó. Vou pegar a régua, peraí. Ó, eu fiz uma folga de 1,5 aqui, ó. Tá dando pra enxergar? Ó. Então, eu aumentei 1 e desci 1,5. Isso, a folga de vestibilidade vai variar muito com o modelo. Se você estiver trabalhando com uma blusinha mais certinha no corpo, você pode descer 1 e sair meio, sem problema nenhum. Eu falo que tudo vai variar com o desenho da peça que você quer ter, o design da peça, e também com o tecido que você estiver utilizando. Se você utilizar um tecido muito grosso, você vai precisar, muito pesado ou muito duro, firme, enfim, você vai precisar de mais folga de vestibilidade, você vai precisar de mais espaço aqui nesse buraco de cava de braço para você se mexer dentro. Então, isso sempre vai variar conforme o modelo, tá? Não tem assim uma regra, né? Vai ser sempre assim. Não, você pode alterar. Se eu estiver trabalhando com tecido com um pouquinho de elastano, eu posso só descer a cava sem dar folga de vestibilidade. Então, vai depender muito do modelo. Mas nesse aqui, eu fiz 1 centímetro de lateral e meio aqui na cava. Mas você pode trabalhar com 1 e uma folguinha de meio, assim, bem pouquinho. Não teria problema, tá? Então, aqui, ó, eu vou copiar a base da frente, ó. Cara, tem que interpretar o modelo. Você vai ter que olhar, por exemplo, se for um desenho técnico, se for uma foto, você vai ter que olhar e colocar aí o teu coração mandar. Porque eu falo que muita coisa da modelagem, gente, você vai no feeling, tá? Porque não tem uma regra que vai servir para todos os modelos, para todos os tecidos. Isso daí é a experiência sua que vai te dar esse know-how, esse conhecimento, essa base, tá? Não tem um livro que vai falar assim, não, ó, para tecidos, cetim, para tafetá, para não sei o quê. Você vai sempre usar uma folga de tanto, sei lá, tô chutando aqui. Não vai. Você vai ter que interpretar o modelo, olhar mais ou menos pela foto, ou olhar pelo desenho técnico que estão te entregando, mais ou menos aquilo que eles querem. Mas se você tiver dúvida em relação a algum modelo específico, tá, gente? Vocês podem me mandar, tá? Pode me mandar no WhatsApp, pode me mandar no Instagram, que eu tento ajudar vocês. Então, aqui, o que eu vou começar fazendo, ó? Eu tenho... Vou até virar aqui meu risco, ó. Eu tenho frente e eu tenho costas. E elas estão unidas aqui pelo ombro, né? Então, aqui, ó, é a minha frente e aqui é as minhas costas. Ele pede pra eu transferir, então, 1/4 dessa pence que eu tenho aqui na cintura, ó. Vou até riscar ela. Pra cava. Então, eu vou medir, qual que é a medida que eu tenho aqui. Eu tenho 8 centímetros. Então, 8 dividido por 4. Opa! 2 centímetros. Então, eu vou transferir 2 centímetros aqui, lá pra cava. Então, eu vou mirar aqui a cava. Ele não fala... tá. Ele não fala a posição da cava que ele quer que eu transfira. Mas, gente, geralmente quando eu transfiro pence pra cava, ou eu transfiro na metade, ou eu transfiro em 1/3 dessa cava, tá? Não tem também muito uma regra, mas eu vou me basear por aí. Eu vou medir aqui a cava, ó, com quanto que ela tá.
Também você pode fazer zoiômetro, gente. Não tem assim, ai, vou ter que medir sempre. Não. Aqui deu 21. Se eu fosse usar um terço, seria 7. Ela viria aqui, ó. Nesse pontinho que eu marquei aqui. Eu acho muito baixo, então eu vou colocar na metade. 21, 10,5. Aqui, ó. Vou jogar pra metade da cava essa nova pence. Então, eu venho aqui, ó, ligo. Aí, eu vou cortar essa linha pra onde eu quero transferir. Vou cortar aqui e vou fechar 2 centímetros nessa pence de cintura. Então, eu vou cortar essa perna da minha pence, que já existe. E essa perna que eu desenhei aqui. Hoje tem uma cola nova. Porque ela tá tão nova que eu nem abri. Deixa eu fazer um cortinho aqui. Pronto. Então, eu vou colar aqui, ó. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu adoro fazer compra de papelaria. Por isso que eu até evito de ir pra não me empolgar muito. Então, aqui, ó, eu colei 2 centímetros e abri aqui na cava. Vou colar um papelzinho aqui por baixo só pra poder riscar tudo que eu vou desenhar a manga, baseando-se nessa nova base que eu tenho aqui. Então, vou recortar aqui o papel. E colo aqui por baixo. Ui, a cola tá molhada ainda. Vou voltar aqui pro lugar. Pronto, ó. Então, eu transferi 2 centímetros que eu tinha aqui da cintura aqui pra cava. Aí você vai falar, ah, mas não tem 2 centímetros aqui na cava. Não, não tem, gente, porque o comprimento dessa pence, ela é mais comprida do que a pence que eu tenho aqui na cava. Se eu fosse estender essa pence de cava no mesmo comprimento que eu tenho aqui na cintura, ao final dela eu teria 2. Mas como ela é mais curtinha, eu transferi os 2 centímetros e abriu esse tantinho aqui. E é isso que acontece quando você transfere a pence, tá? Às vezes a pessoa acha, ah, eu transferi 2, tem que ter 2 no outro lugar que vai abrir. Não, gente, não necessariamente, tá? Então, temos aqui agora a minha base da frente com uma parte da pence transferida. Próximo passo, AC e BD. Então, aqui, ó, olhando essas minhas bases, na frente eu tenho o ponto B, que é aqui o final da minha cava, ó. Nossa, que Bzinho que eu desenhei, né? Vou desenhar maior. Desculpa, gente. E lá nas costas, esse aqui é o ponto A. Do A em direção à cintura e do B em direção à cintura, eu vou descer 8 centímetros. Então, eu venho aqui na frente. Opa, minha rente ao contrário. 8 centímetros, então vai ficar B e D de dado. E aqui no A, 8 centímetros. E o ponto C, assim. Aí eu vou retraçar essa cava em curva, gente, não tem segredo, tá? Eu vou pegar aqui e vou redesenhar uma curva assim, ó. Aqui. E na frente a mesma coisa. Ficou dessa forma aqui. Aí, unir C e D com uma linha reta e achar o meio. Então, eu vou unir uma ponta à outra, tá? Então, C e D. Liguei. Vou medir.
tá com 50. 25 é a metade. Aqui é o ponto E. Do E, eu vou esquadrar, traçar com o auxílio do esquadro o comprimento da manga, lembrando que o mesmo deve ser medido desde a cava com 60 centímetros. Então, aqui ele tá pensando em fazer uma manga mais comprida. Para isso, eu vou ter que colar papel aqui. Então, eu vou esquadrar um pedaço, ó. E aí, eu emendo o papel aqui pra esse final de cava, gente. Só um minutinho que eu vou cortar aqui. Gente, isso aqui é uma das vantagens de muitas da modelagem digital, né? Porque quando você desenha um negócio que é gigante, a sua folha tem tamanho infinito. Deixa eu ver se eu emendando assim vai dar 60. Vai, então eu vou emendar aqui assim. Isso aqui eu vou colar com fita porque seca mais rápido. Na verdade não precisa secar, né? Cola se precisa. Aqui. Então, colei aqui. E colei aqui. Eu vou esquadrar 60 centímetros. Então, esse é o comprimento da minha manga aqui, ó. Dar uma giradinha assim para vocês enxergarem a cabeça da manga lá no alto. E aqui embaixo deu 60 centímetros. Aí vai ser o ponto F aqui, ó. Aqui embaixo é o F. Largura do punho desejado. Eu vou usar, deixa eu ver, eu não me lembro se ele tem medida de punho na tabela, vou até dar uma olhadinha aqui. Tem. Então, eu tô fazendo, esse aqui é o tamanho 40. Eu tinha anotado 38 aqui, mas ele é 40. 40, ele é 22 centímetros. Essa medida de punho é já com aquela folga, né, que é a medida da volta da mão. Então, 22, metade é 11. Então, eu vou esquadrar 11 para cada lado aqui, ó, do ponto F. Então, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Próximo passo. Com a régua, ligar o ponto C com o G. G é desse lado aqui, ó. E H. Então, o punho ficou G, F e H. Eu vou ligar G com o C. E D com o H. Então, ficou uma mangona aqui, ó, gente. Copiar a manga. Aí, eu vou copiar? Não, não vou copiar, gente, porque, né, ela é enorme. Eu vou desenhar em cima desse molde que tá grudado aqui na minha base de frente e base de costas. Ó. Vai ficar assim. A cabecinha da manga. Cabeçona, né? Que manga cabeçuda. Agora, eu vou medir 10 centímetros do final aqui da cava pra dentro, dos dois lados dessa manga.
Vou até mudar de cor de caneta, pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então, ó, do C pra dentro, eu vou marcar 10 centímetros aqui, ó. Aqui vai ser o ponto I. E do outro lado vai ser o ponto J. Aqui, ó. Medir 10 centímetros e medir 10 centímetros desse lado aqui, tá? Então, isso aqui é a cabeça da minha manga. Espelhar os pontos C e D, fixando nos pontos I e J, subindo-os de 2 a 3 centímetros. Se ele falar para espelhar, o que eu entendo é que eu vou fazer essa curva, só que para cima. Então, eu acredito que seja isso, tá? Aqui, eu posso vir com a própria régua, ó. Eu costumo fazer isso, gente, quando eu quero copiar uma curva sem ter que dobrar papel e carretilhar, ó. Eu colo uma fita na minha régua, venho aqui, ó, e marco o começo e o fim da curva, ó. Marquei aqui e marquei aqui, ó. Esse é o tamanho da curva que eu preciso. Aí eu vou inverter ela de lado, ó. Coloco o ponto I no ponto I e subo. Só que aqui, ó, eu preciso manter ele de 2 a 3 centímetros pra cima. Então, ó, eu não consigo espelhar ele tão alto, ó. Eu vou colocar a fita aqui com 3, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Opa! O ponto I vai se manter no mesmo lugar e aqui, ó, eu vou manter a mesma curvatura. Aqui no encontro, ó, vocês vão reparar que ela vai fazer uma curvinha pra dentro, ó, no ponto I. Mas depois eu faço uma correção aqui na cabeça da manga para ela ficar mais suave. Então, aqui eu subi 3. E aí, é só eu retraçar essa parte da manga aqui. E, gente, perdi minha régua. Achei. Aqui. Então, eu venho aqui, ó. E retraço assim. Então, a minha manga ganhou uma orelhinha aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Venho aqui com a régua. Opa. Ela vai vir de assim. Colei a fita aqui, pra não riscar tudo minha régua, tá, gente? Mesmo porque essa caneta que eu tô usando agora é caneta marcadora de CD. Se eu riscar, muito provavelmente não vai sair. Então, essa é a curva que eu preciso aqui. Eu vou manter o ponto J no mesmo lugar. E aqui, ó, eu vou do A pra cima afastar só 3 centímetros. Então, eu não posso alterar muito a posição desse ponto aqui, ó. O meu ponto, o J vai continuar no mesmo lugar. E aqui eu vou descer minha régua, ó. Só que eu achei que ficou meio esquisito. Mas eu vou manter. Aí eu vou redesenhar essa cabeça aqui, gente, só pra
pra ela ficar mais bonitinha, ó. Fica mais suave o encontro das curvas aqui, ó. Basicamente é uma manga com uma cabeça baixa e pouca curva embaixo do braço. É isso que essa manga se trata. E aí eu vou retraçar essa parte aqui da manga. Então, ó, vou até passar mais escura a caneta aqui, ó. E do outro lado, a mesma coisa, ó. Eu tenho uma curvinha aqui. Eu vou dar uma suavizada no encontro. Olha, gente, tá vendo? Vou girar assim para vocês enxergarem a cabeça da manga inteira. Olha como é que ficou. Aqui é frente, aqui é costas. E tá feita essa manga doma. Então é uma manga com uma cabeçona bem baixa. A cavinha pequenininha aqui embaixo do braço, ó, pouca curva. E a alteração que eu fiz na blusa, gente, ela é válida pro corte também. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu desci essa cava bem grandona. Isso aqui vai ser cortado dessa forma, tá? Essa parte aqui, ó, não existe mais no meu molde. Então, eu vou pegar aqui e vou pintar de outra cor a parte das costas, ó. Então, as costas é tudo isso aqui, ó, que eu tô passando a caneta. Aqui. E aqui. Isso aqui é as minhas costas. E eu vou agora desenhar a frente, para vocês enxergarem. A minha frente, ó, ela vai vir aqui. Não, pode virar mais um pouquinho. Gente, esse papel tá enorme. Tá aqui. Pronto. Agora tá dando pra ver a base da frente inteira. Então, ela vem aqui, ó. Ela tem essa folguinha aqui na cava, que foi a pence que eu transferi. A cava dela vem bem baixa. E aí, o que que acontece, gente? Essa pence que eu transferi, ela não vai existir como pence, tá? Vai ser como uma folga mesmo na cava. A única pence que eu vou utilizar é essa daqui, ó, da cintura normal, tá? Então, ó, isso aqui tudo é o meu molde da frente. Então, a cava, ó, vem bem baixa mesmo. Entenderam, gente, essa mangona esquisita? Agora, próxima manga. Manga raglan básica. Então, vamos lá pra manga raglan, gente. Vou tirar isso aqui daqui. E pegar mais papel. Então, agora, pra manga raglan, eu vou copiar frente e costas, uma do lado da outra, sem preocupação de grudar os ombros. O que eu acho muito melhor, porque eu consigo visualizar melhor na câmera. Então, isso aqui, esse aqui não é nada.
costas e frente. Então, vamos lá. Copiei as costas, passar a base da frente, marcando os pontos A, B e C. E das costas também. Então, aqui, ó, costas. Oxi. Então, aqui, molde. Ela não é tão básica não, Célia. Ela é bem esquisita, ela tem um recorte no meio, né? A manga que a gente conhece como raglan. Na verdade, a que eu conheço como raglan normal, ela é mais parecida com a próxima manga raglan, que ela fala manga raglan com efeito dolman. Essa manga raglan tá bem esquisita mesmo. Agora que você falou que eu fui olhar. Ela tem um recorte no meio da cabeça. Então, aqui, ó. Nas costas, eu vou marcar os pontos F, G e H. F vai ser aqui, ó. Encontro do ombro com o pescoço. G vai ser final aqui do ombro. E H vai ser aqui embaixo na cava. E a frente aqui. Vou copiar. Eita, acabei de derrubar minha luz aqui. Ai, gente, minha luz tá com o meu tripé meio frouxo. Então, voltando aqui. Eu nem copiei, não. Então, ficou. Ombro, decote, centro da frente. Cintura. Pence. Lateral. E cava. Aí, nessa base aqui, a gente vai marcar na frente ponto A, que é decote com o ombro, B, final do ombro, e C, cava. Agora, vamos para a parte do raglan. A e 3 centímetros no decote da frente. Então, aqui, ó, do A, eu vou descer 3 centímetros em curva no decote. Então, eu venho aqui. Aqui é o ponto E. B, meio da cava. Então, eu venho aqui, meço a cava da minha frente. 21, vai. 21 vai ser 10,5. Então, vai ser aqui. Aqui é o ponto D. Unir E e D no formato da cava raglan. A cava raglan, gente, ela é uma curva para cima e uma curva para baixo, tá? Eu vou desenhar primeiro, vou fazer um rascunho à mão com lápis, porque eu acho mais fácil vocês primeiro fazerem um rascunho à mão, depois virem com a régua só acertando. Então, aqui, ó,
eu venho aqui e desço assim, ó. Faço uma barriga pra dentro, uma barriga pra baixo. Agora eu vou com a régua curva reforçando os pontos só, ó. Venho aqui, inverto o lado da régua, venho aqui e termino meu desenho. Tá feito o desenho da raglan. Mesma coisa nas costas. Nas costas também vou achar o meio da cava e também vou andar 3 centímetros para baixo aqui no decote. Então, aqui, ó. Opa. 3 centímetros aqui no decote. Aqui é o ponto J. E na cava, a cava das costas tem 23 por 2, 11,5. Então, aqui eu vou marcar 11,5. Aqui é o ponto I. Também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desenhar a zoiômetro. E aí, eu venho com assim. Próximo passo, desenhar a base da manga e dividir ao meio. Então, a blusa do raglan, gente, já tá pronta, ó. Isso aqui não é exatamente o que eu entendo por raglan, tá? Ó, eu vou passar a canetinha aqui só para explicar para vocês o que vai ser o meu molde da frente e o que vai ser meu molde das costas. Então, aqui, ó, o que eu contornei em vermelho vai ser o meu molde. Depois eu tenho que pôr as margens de costura, tudo bonitinho, ó. Isso aqui tudo, ó, é as costas da minha raglan. Particularmente, gente, o que eu, Ana Cláudia, costumo fazer quando eu desenho um raglan? Ao invés de parar com essa curva no meio da minha cava, eu paro com essa curva lá na axila, tá? Que é o que eu conheço como raglan. Esse raglan aqui, na prática, eu nunca vi, tá? Assim, nunca vi uma blusa montada assim. Se vocês aí que estão no chat já viram alguma manga raglan diferente assim, vocês me falam, tá? Mas eu, particularmente, nunca vi. Mas, né? Vivendo e aprendendo. Aqui na frente é a mesma coisa, ó. O meu molde vai ser tudo isso aqui que vai estar pintado em vermelho, ó. Isso tudo é o molde da frente. Vou copiar agora a base de manga. Vamos ver o que vai virar esse trem. Doidona essa manga, né, sério? Então, aqui agora, minha manga comum. Vou copiar. Vou marcar aqui a metade já, que eu sei que eu vou precisar usar. Vou marcar o pique do ombro também. Metade.
Bom, copiei aqui a manga. Dividir ao meio. Então, é ao meio que eu vou dividir mesmo. Aqui. E vou cortar ela ao meio. Então, ficou manga das costas e manga da frente. Medir as cavas, marcando os pontos D e I. Ah, entendi. Então, aqui eu vou medir a cava da parte de baixo do braço até a metade dela nas costas e aqui na frente a mesma coisa. Então, nas costas tinha dado 11,5 e é isso que eu vou marcar nas costas da minha manga aqui. Então, aqui eu venho marcando 11,5. Esse é o ponto I, que é nas costas. E na frente é 10,5. Vem aqui. E na frente é o ponto D. Recortar a pala da frente e das costas, marcando os pontos D e I. Então tá. Agora eu vou pegar os meus moldes. E vou separar a pala, tanto da frente quanto das costas. Então, aqui. Então, ó, pala das costas. Olha só a blusa das costas como ficou, gente. Eu vou só recortar o decote, ó. A blusa das costas ficou assim, com esse recorte esquisitíssimo na cava. A única coisa que eu tô pensando aqui com os meus botões, gente, é como que vai costurar esse bico esquisito na blusa depois. Deus sabe como é que vai ser isso aqui na costura. E eu vou descobrir em algum momento também quando eu for montar essa peça. A frente. Ficou assim, ó, frente e costas, ó. Com essas curvas maravilhosas e estranhíssimas nas cavas. Tcharam! E vamos voltar para a manga. Então, aqui eu tenho... Isso aqui é da frente... E isso aqui é das costas. Colar o ponto I da pala da frente com o ponto I da manga e acomodar de forma harmoniosa. Só que tem que relevar o fato que o ponto I da pala não é frente, o ponto I é nas costas. Ele errou aqui no escrito. Isso mesmo, Maria de Lourdes. Olhando o desenho aqui, ó, dá a impressão desse raglan ser o raglan convencional, em que o recorte morre lá embaixo do braço. Mas, olhando o desenho do molde, a gente vê claramente que não tem nada a ver, né? É bem diferente. Sim,
Sendo embaixo da cara é muito mais fácil de costurar, muito mais, não tem nem dúvida. Porque, gente, eu me preocupo sempre com esses encontros em bico aqui, ó. Eu acho isso aqui tenebroso de costurar. Só quem costura sabe, né? Que tem umas coisinhas que é tenebrosa. Imagina fazer um bico, uma curva pra cá, uma curva pra lá, pegando na blusa. Eu acho, né? Vai ser meio tenso, mas tô aqui só tô aqui julgando, tá? Depois a gente descobre na prática se vai dar certo ou não. Ó, então aqui o ponto I ele é pertencente às costas e não à frente. Então ele vai colar ponto I com ponto I dessa forma aqui, ó. Eu vou até recortar esse pedacinho aqui, ó. I e G. Pronto, que aí fica mais fácil de vocês enxergarem o que tá acontecendo aqui, ó. É isso. É isso? Tô aqui. É isso, não. Mas será que é isso? Reza a lenda que sim. Gente, é isso. É isso mesmo. Então, aqui, ó, o que eu faço? Eu vou colar o ponto I com o ponto I e o ponto G lá no meio, ó. Dessa forma aqui. Inclusive, gente, eu tô doida pra fazer uma manga raglan, só que num moletom. Eu tenho um moletom listrado que tá aí aqui no meu cafofo, faz uma cota já de tempo. E eu tô precisando de roupa de frio, porque afinal de contas vai esfriar, né? E eu acho que eu vou fazer uma blusa de manga raglan, só que na malha, na base de malha. Então, aqui, ó, eu encontro bonitinho. Ele pede para descer, ó, que esse ponto aqui em cima, ó, ele vai chamar de ponto K. Dos dois lados, ó. No final da cabeça da manga original aqui, onde a gente colou o ponto G das costas, vai ser o ponto K. Do ponto K para baixo, ele pede para descer 10 centímetros. Então, eu venho aqui e desço 10 centímetros aqui, ó. Então, o K e o G vão ficar encostados aqui. Desço 10, aqui vai ser o ponto L. E aí, ele pede para ligar o ponto L ao ponto F, que é aqui, né? O pedacinho da manga que eu tenho lá em cima, com uma curva. Eu vou testar com a curva grandona de quadril aqui, ó. Vamos ver se vai dar uma curvatura boa. Porque não pode ser uma curva muito acentuada também, porque o desenho mostra uma curva mais suave. Então, aqui, ó, F e L, ó, vai dar uma curva boa. Tá vendo? Ó, é isso aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa lá na frente. Então, esse pedaço aqui todo, gente, ó, vai jogar fora. E lembrando, gente, que, ó, isso aqui, esse pedacinho que tava sobrando aqui, ó, isso aqui é decote, ó. Decote. Esse pedaço que eu cortei aqui é o ombro. E isso aqui é a cava, ó. Só pra vocês entenderem como que ficou colado isso. Agora eu vou pra frente. Isso aqui é ombro. Isso aqui é decote. E isso aqui é
cava. Aqui, gente, também é cava, né? Porque isso aqui é parte da minha cava da manga. Essa manga tem duas cavas. É estranho, mas é isso que é. Então, aqui ficou na frente o ponto D aqui embaixo. Opa, risquei feio, ó, D. E aqui em cima é o B de bola, ó. Aí eu vou colocar D com D e o B lá na cabecinha da manga, assim, ó. E vou colar. Aqui é o desenho, né, do encontro. Aqui é o ponto K, que coincide com o ponto B que eu tinha. Aí eu vou descer 10 centímetros. Aqui vai ser o ponto L. E da mesma forma, eu vou ligar o L ao A lá em cima. E isso aqui não existe mais. Aí ele fala, copiar cada parte da manga separadamente, fazendo um pivô nos pontos I e D, de forma que os pontos M e N subam de 3 a 4 centímetros. É isso aqui, gente, ó. Eu tenho essa curva aqui da manga, tá vendo? Ele quer... Eu vou fazer igual eu fiz na outra parte da outra blusa, ó. Coloquei uma fita aqui. Isso aqui, ó, é o ponto de encontro. O ponto do encontro eu vou manter no mesmo lugar, ó. E vou subir aqui 2 a 3 centímetros. 2 a 3 é isso mesmo. Então, eu venho aqui, marca 2 aqui, gente, ó. Já vai dar uma curva bonitinha, tá vendo? Aqui, ó. O que eu tenho que ter em mente, ó? Que o tamanho dessa cava, ó, não pode mudar. Ela só vai subir, ó. Então, aqui a pontinha dela vai vir até aqui. Dessa forma, ó. E, feito isso, eu vou retraçar a manga até lá na barra. Lá, essa parte lateral aqui da manga. E eu posso recortar. Vou fazer isso na frente, vou recortar e aí eu mostro as costas também. Eu achei muito louco isso aqui, gente. Loucona. Gente, eu comprei um livro que eu tô doida pra chegar, que ele é de correção de modelagem, só que ele é em inglês. Ele chama The Fitting Book. Quando chegar eu vou fazer uma live só pra mostrar o livro pra vocês, assim, folhear. Se ele for legal, quem sabe as próximas lives eu faça baseado nele. Ó. Isso aqui que virou minha manga rebolã, gente. Agora, vamos pegar a blusa pra vocês verem. Olha que loucura. Ó, isso aqui você vai costurar assim. Daqui pra cá, você vai costurar assim. Bom, parece difícil. E deve ser, porque a minha preocupação aqui, gente, é só esse cantinho aqui, ó. Isso aqui, pra dar um defeito na costura, não precisa muito, vocês entendem? Ó, isso aqui vai ser costurado dessa forma aqui, ó. Isso aqui. Venho costurando, tá? Vim costurando até aqui. Beleza, parei aqui, venho costurando
Ah, isso aqui é um saco de costurar, porque é curvas que não se encontram. Essa ali no papel, nem no papel parece que vai tão bem. Me parece horroroso, inclusive no papel, né? Mas eu vou depois montar isso aí, pra ver que... Eu vou chorar um pouco, eu tenho certeza que eu vou sofrer, vou chorar. Mas eu vou tentar. Darei o meu melhor. E agora as costas. Mesma coisa, eu vou fazer o pivôzinho aqui que ele fala. Que nada mais é do que desenhar essa curva, só que 3 centímetros pra cima. Vamos lá. Só que essa curva, eu vou ter que lutar um pouco com ela. Por quê? Porque ela é uma curva mais complexa, né? Vamos ver como que eu resolvo esse BO. Vou marcar 3 centímetros aqui pra cima. É 2, né, que eu marquei. 2. E aí, eu tenho isso aqui. Eu falei que não ia riscar a régua, mas já tô riscando. Isso aqui até aqui, mais ou menos. E aqui. Seria mais fácil, gente, se eu estivesse realmente fazendo o método pivô aqui. Fazendo uma cópia dessa manga por baixo e movesse ela. Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa que tem muita preguiça, né? Então eu vou fazer da forma mais fácil que eu encontrar. Ah, aqui ó, já encontrei. Pronto. Dessa forma aqui. É isso, gente, ó. Copia meu fundo pra cima, as aiômetros. O que que precisa ter? A mesma medida. Então, se aqui eu tenho, vamos medir 11, aqui também tem que ter 11, ó. Pronto. Fiz. E retraço aqui. Vou recortar. Costureira é uma santa, gente. Costureira é um ser que deveria, assim, ó, ganhar igual o médico, eu ia falar médico e engenheiro, mas coitado dos engenheiros também não estão ganhando. Os médicos ainda ganham. Mas tinha que ganhar muito bem, porque, ó, fazer o que muita gente faz aí, ó, eu tiro o chapéu. Eu tenho todo o respeito e admiração pelas costureiras. Aqui. A única coisa legal dessa manga, gente, é esse recorte que ela tem no meio aqui. Hoje eu tava na aula, eu não lembro se foi a Bianca que perguntou pra mim, mas ela perguntou de uma manga, uma aluna minha lá da escola, perguntou sobre uma manga que tinha um recorte aqui, assim, só que ela não era raglan, acho que era uma manga comum. E ela perguntou qual que era a utilidade. A utilidade é fazer uma anatomia aqui. Que a hora que você juntar, ela vai fazer certinho o contorninho do ombro. Ela vai dar uma anatomia. Isso aqui é legal, esse recorte aqui que ela tem, ó. Deixa eu colocar de assim, fica mais fácil pra vocês enxergarem, né? Ó. Quando junta essas duas partes aqui, fica muito bonitinho. Então, ela faz tipo uma curvinha aqui pro ombro. Então, a única coisa assim que eu falo, não, muito legal, muito vai dar certo, é essa curvinha. O resto, tenho minhas dúvidas, mas vamos testar, né? Antes de criticar, a gente testa e vê se vai dar certo. Apesar de, pela experiência, já tenho minhas dúvidas. Não vou julgar, mas já julgando. E é isso. Aí, isso aqui, vou mostrar aqui no molde das costas, né? Isso aqui costura com isso aqui. E isso aqui com isso aqui.
É isso, né? Bom, próxima manga. Ó, gente, já daqui a pouco já tá acabando as mangas também, hein? Tem a próxima raglan. Quem mais que tem? Tem uma morcego. E camisão. Smoking. Parca. Tem poucos modelos. Ó, gente, já estamos acabando o livro. Estamos na página 147 agora, né? E ele vai até a 234. Muito legal, muito simpático. Então, bora para a próxima. Manga raglan com efeito domo. Então, nessa aqui, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz naquela manga doma. Então, eu vou facilitar a minha vida e já vou copiar dela mesmo. Por quê? Porque vai ter que transferir também a cava, o pedacinho da cava aqui. Então, eu já vou usar esse próprio esqueleto aqui para fazer ela. Então, vou pegar papel e vou fazer a cópia. E haja papel, hein? Porque o negócio é grande. Vamos ver o jeito que cabe melhor, desperdiça menos papel. Ah, os dois jeitos. Vou colocar de assim. Vou retirar só o molde da frente, que tá com a pence transferida. E as costas eu copio normal. Carretilha. Carbono. Ixi, meu carbono sumiu. Vai sem carbono mesmo. Então, vou carretilhar aqui. Já mostro pra vocês, tá? É que o papel é gigantesco. De um cinegrafista para pegar a mesa inteira. Pronto, já copiei. Agora, eu vou só recortar o papel aqui e já mostro pra vocês. Então, eu carretilhei aqui, agora eu vou passar a canetinha para vocês enxergarem, porque só eu enxergo e olha lá. Então, aqui, ombro.
decote, centro da frente, cintura, apêndice, apêndice que eu transferi aqui pra cava, gente, ó. Lateral. Vou passar em cima da carretilha aqui. E a cava aqui. Pronto. Tenho a frente inteira aqui. Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou copiar as costas, ombro com a frente. Pronto. Copiei, então ficou ombro com ombro aqui. Aqui é frente. Aqui é costas. Traçar a base da frente, transferindo um quarto da pence para a cava. Já fiz isso. Traçar a base das costas, alinhando os ombros. Beleza. Marcar as cavas A e B. Então, A é na frente, ó. Mentira, A é costas. Então, aqui na frente, aqui é B, gente, ó. B e A nas costas, tá? Aí ficou B e C e A e C e B e D, 8 centímetros, que foi igualzinho eu fiz lá na doula, que é descer a cava 8 centímetros aqui. Então, na frente eu venho aqui, marquei 8. Aqui é o ponto B e D. E nas costas, A e C. Ficou assim. Desenhar como desejar o recorte, raglando na frente e nas costas. Vou desenhar. Aqui ele não fala quanto mexer aqui no decote, mas eu vou fazer igual frente e costas, vou fazer com 4, ó. Então, eu mexi 4 centímetros, desci 4 no decote da frente e 4 no decote das costas. E vou desenhar o raglan. Desenhei a zoiômetro, agora eu venho com a régua e venho traçando bonitinho.
Aí eu vou fazer a mesma coisa nas costas. Vou desenhar primeiro meio azoiômetro aqui. E agora eu ligo com a régua curva. Que belezinha! Bom, agora unir o ponto D e o ponto C. Vou virar essa folha. Então, eu vou unir o D e o C aqui. Meço e acho a metade. 50. 25 é a metade. Vou esquadrar 60 centímetros, que é o comprimento dessa manga. Lá embaixo. Aí, punho desejado, lá embaixo no punho, ó. Vou esquadrar. O punho, ele é 22, então é 11 para cada lado. Agora eu ligo C e D ao punho, então vai ser C, nossa, gente, olha que mão livre que eu fiz. A única coisa que eu não fiz foi seguir a régua. Ignorem isso aqui. E do outro lado a mesma coisa. Pronto. Então, liguei agora. Agora vamos ver o que ele pede para eu fazer. Copiar a nova manga com os pontos C e D. Então, C e D aqui embaixo do braço. E vou marcar na cava 10 centímetros, tanto na frente quanto nas costas. Então, aqui, ó, marco 10 aqui. Espelhar os pontos, subindo 2 a 3 centímetros. Então, aqui, ó, eu vou subir 3 centímetros e vou redesenhar essa curva vindo com ela aqui. Essa curva, gente, ó, ela tá com 10 centímetros, ela tem que ter 10 centímetros pra lá. Só que eu vou espelhar o desenho. Então, eu venho com a régua aqui, ó. Do ponto C ao ponto que eu marquei novo e espelho aqui, ó. É isso. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas antes eu vou retraçar aqui. Aqui, gente, dá a impressão que ele liga com a curva e não com a reta. Inclusive, eu acho que vai ficar até mais bonitinho, ó. Essa parte que vem debaixo do braço até o meio do braço aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, ficou. Aqui eu dou uma suavizada nesse encontro aqui das duas, ó.
E vou fazer a mesma coisa lá na parte da frente, porque aqui é costas. Bom, então aqui... marco 10 centímetros e vou subir 3 centímetros aqui no ponto D. Foi 3? Aí, eu nem sei quanto subi. Ah, foi 3. É que na outra blusa eu tinha subido só 2. 3 aqui. Aí eu vou usar o mesmo desenho que eu fiz pra cá. Espero que essas marcações saiam da minha régua. Acho que vai sair, porque até a própria marcação da régua às vezes sai, né? Quem dirá uma... Nossa, agora eu perdi isso tudo. Vamos lá de novo. Aqui. Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Vou espelhar a régua. Dessa forma aqui. Desenho aqui em curva. E aqui eu dou uma suavizada, né, gente? No encontro das curvinhas aqui, ó. Cabeça de manga ficou assim, ó. Deixa eu virar ela de lado assim, já vai enxergar melhor, ó. Isso tudo aqui, ó. É a manga raglan. E essa manga, ela se parece mais com o que eu costumo ver como manga raglan básica. Por quê? Porque aqui a única diferença é que a cava dela tá bem baixa. Normalmente, o que eu faço? Eu faço esse mesmo processo, só que ligando na cava original ou descendo pouca coisa, tá? Isso é que eu faço quando eu crio uma raglan de verdade. Mas é isso aqui, gente, ó. Raglanzona. Com o efeito dolman, não sei como fala. Gostaram, gente? Das mangas doidonas? Para a próxima aula vai ficar a manga morcego. Aí a gente vai fazer o molde do camisão. Da camisa smoking. Acredito que vai fazer esses 3 na próxima aula. Se der, na próxima aula a gente até faz a parca. Não sei se vai dar tempo, porque a parca tem mais pedaceira. Mas, pelo menos esses que eu falei pra vocês, são esses 3. Manga morcego, o camisão e a camisa smoking, a gente consegue fazer na próxima aula. E aí a gente encerra a parte de mangas, depois que acabar a parca. E aí a gente entra nas saias. E, gente, saia é a parte mais fácil da modelagem, na minha opinião. E eu nem sei porque eles jogam pro final. Porque a lógica pra mim seria começar pelas saias, né? A raglan eu gosto dela pra abrigo, sim, Maria de Lourdes. Você fala, essa daí que a gente fez hoje. A única coisa que eu não faria é essa, com aquele recorte estranho lá, que eu acho que vai dificultar na hora da costura. Mas eu gosto muito do raglan, eu acho que ele dá um efeito legal, ele veste bem, fica diferente, né? Muda um pouco o design, eu gosto sim. E mesmo a manga dolman, que a gente fez aquela primeira lá, que é pouca curva na cabeça, eu acho que ela tem um efeito bem legal também. Por exemplo, a parca que eu tenho uma parca que eu fiz, o molde, é uma manga de cabeça bem, o ombro bem deslocado e a
cava bem grandona. Então, ela fica super bonita no modelo. Eu acho ela bem legal. Como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou fazer um rascunho aqui em cima, ó. Eu tenho a minha base aqui assim, né? Eu vou deslocar o ombro e vou descer bem a cava, ó. O Fran, pra abrigo, não, é assim, pra fazer a manga qualquer um, você pode fazer, por exemplo, uma camisa social, né? Lógico, ela não vai ficar com uma cara tão social, mas você pode fazer uma camisa, né? Com gola, patô e essa manga. Aí você pode fazer numa tricoline, sei lá, num escolinho, talvez, pra ela ficar mais despojada. Beleza, Aldelice, boa noite. Ó, e o tecido vai depender do modelo, Fran, porque se você for fazer, por exemplo, uma camisa, pode fazer numa tricoline, se for fazer uma blusinha mais espojadinha, pode fazer numa viscose, pode fazer num viscolinho, se for um abrigo, você pode fazer numa sarja, você pode fazer num tweed, talvez. Mas tweed não, acho que tweed eu retiro o que eu disse, porque acho que o tweed vai ser ruim de costurar, porque o tweed geralmente é aquele, parece o casaquinho da Chanel, sabe? Que ele é uma fibra bem aberta e uns fios bem grossos, eu acho que ele vai desfiar muito. Pra fazer esse monte de curva aqui, acho meio complexo. Então, não, tweed não. Mas assim, lã, tecido plano mais grosso, encorpado para casaco. Depende do modelo, vai depender muito do modelo que você for trabalhar nessa modelagem. E eu faria, por exemplo, eu gosto muito, né? Particularmente da manga raglan na malha. Mas aí a base de malha é um pouco diferente. Mas a gente vai aprender, aqui mais no final do livro, a transformar a base de tecido plano numa base de malha, tá? Mas isso aqui a gente usa mais para quando a gente vai usar malhas com elasticidade para peças justas, tá? Quem fez o curso de malharia vai saber que tem aquelas bases que são mais folgadas para fazer molde de abrigo. Quer dizer, vou mostrar para vocês aqui a base de malha, a base de tecido plano virando malha. Aqui. Aqui ele faz algumas alterações na estrutura da blusa. Ele faz a cópia da base, sem as pences, altera um pouco cava. E aí ele faz essa base de malha justa. Só que eu já fiz um teste para fazer um body igualzinho esse que ele ensina aqui. E o que eu acho dessa base de malha? A cava dela é muito fechada mesmo. E a cava do bumbum e da perna também é bem grandona, assim, ó. O bumbum do body fica muito fechadão, assim. Então ele não fica bonito, assim, né? Teria que alterar essa base. Mas a estrutura do corpinho em si, eu acho ela boa. Então vamos supor que eu quero fazer um modelo justo, uma regatinha justinha, uma peça mais próxima ao corpo mesmo, com elasticidade. Essa base funciona bem, só que tem que alterar a cava, né? Que fica muito fechada. E se você for fazer body ou calcinha ou qualquer coisa que o valha, alterar a volta aqui da perna e a volta do bumbum, que fica grande. E por hoje, meninas, é isso. Eu agradeço muito a presença de vocês, mais uma semana comigo, minhas fiéis escudeiras. Muito obrigada, gente. Um beijo para vocês, um bom restinho de semana, uma boa noite. Se cuidem, se agasalhem. Um beijão, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Obrigada, Fran. Pra você também. Pra vocês todas. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Pra você também, Maria de Lourdes.